Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Me chamo Arthur Sesconeto, falo diretamente de Palhoça, em Santa Catarina, e vocês estão acompanhando, mais um programa da Juventude Revolucionária, que vai ao ar toda quinta-feira às 14 horas. Esse é o programa do Coletivo da Juventude Revolucionária, do PCO, e a gente vem aqui trazer as principais notícias do Brasil e do mundo a respeito do movimento estudantil e da luta aí, aqui no Brasil, por exemplo, contra o governo Bolsonaro e tudo mais. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco mais a respeito do ato do dia 18, ocorreu ontem, o ato aí com servidores públicos, com diversas categorias e com a presença novamente massiva da juventude. E também a gente vai falar sobre o assunto do momento, a nível internacional, o Afeganistão, e a importância justamente da juventude em tudo que está acontecendo lá no Afeganistão. Bom, junto comigo no programa de hoje, tem o companheiro Eduardo Henrique, falando diretamente de São Paulo, dos estúdios da Causa Operária TV, e passo para ele poder se apresentar. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, companheiros que estão acompanhando mais um programa da Juventude Revolucionária. Como o companheiro Arthur disse, hoje a gente vai tratar dos temas polêmicos aí que aconteceram na última semana, a questão do Talibã, a questão da importância da juventude envolvida ali. Vamos tratar também da questão da volta às aulas, que é um tema recorrente aqui faz algumas semanas já, devido à periculosidade e à complexidade aí de se voltar às aulas num momento onde ninguém está vacinado, onde não tem segurança para professor, não tem segurança para aluno, para funcionários das escolas. E mais diversos temas aí que são de extrema importância para toda a juventude de conjunto aí, que pode acompanhar com a gente a partir de agora as notícias, onde eu vou começar falando já sobre Campo Grande. Segundo aqui o consórcio Guaicurus, que é o consórcio de ônibus de Campo Grande, logo depois agora dessa última semana que foi decretada a volta às aulas, esse consórcio de ônibus ele revelou que somente 10% da capacidade da frota dele estava sendo utilizada pelos estudantes em comparação com 2019, o ano antes da pandemia. O que mostra aí, como a gente vai falando nos programas aqui faz algum tempo, a resistência da população, dos alunos, das famílias dos alunos em voltar às aulas no meio da pandemia e sem auxílio ou proteção por parte dos governadores, do Estado, nenhuma, muito pelo contrário. A gente vê toda uma política de boicote às vacinas, de boicote a proteção, a vacinação dos professores, dos alunos. Durante a pandemia, a gente viu aí que os governos de direita pensam e fazem realmente pela população. Essa parte de fazer, inclusive, eles fazem ao contrário. Eles desfazem qualquer tipo de política de segurança, de auxílio aí às pessoas. Mas, voltando para a questão de Campo Grande, só para seguir a notícia aqui, eu vou ler um parágrafo que está falando: a volta às aulas presenciais em Campo Grande, nesse mês, movimentou novamente as escolas da cidade, tanto na rede estadual como municipal. Contudo, apesar da presença obrigatória nas escolas estaduais, o fluxo de estudantes no transporte coletivo da cidade segue bastante abaixo da normalidade. Conforme o gestor do consórcio Guaicurus, João Rezende, o fluxo atual de alunos é de apenas 10% do que era registrado no ano de 2019, período anterior à pandemia da Covid. A situação não era a esperada pela empresa. Basicamente, essa questão da resistência mesmo dos alunos, que não vão se expor nessa situação esdrúxula de ficar com outras 60 pessoas fechadas numa sala aí, sem vacina, sem nada, com o governo fingindo que está ajudando, fingindo que está fazendo alguma coisa, quando na realidade a gente sabe que não está. Eles não vão correr esse risco aí de contaminar os próprios familiares e tudo mais. E nessa seara, eu não sei se o companheiro Arthur tem algum comentário, mas eu sei que ele tem uma notícia também logo agora em seguida que tem a ver com o tema também da volta às aulas e essa questão da vacina, que é bem importante. Exatamente. Bom, um comentário só a respeito, isso aí mostra, em primeiro lugar, a impopularidade da campanha do Volta às Aulas. A gente vai ver, eu vou falar um pouquinho mais a respeito da questão no estado de São Paulo, de modo geral, onde o Volta às Aulas presencial com 100% de ocupação está sendo levada com
grande velocidade pelo governo aí de João Dória, né? E a gente vai ver essa mesma situação em todo o país, né? Ou seja, uma grande impopularidade, uma baixa adesão, né? Baixo do que era desejado pela burguesia, no volta às aulas presenciais, justamente pelo fato, né? Que por mais que eles falem que a vacinação está avançando, uma boa parte da população, principalmente a juventude, não está vacinada nem com a primeira dose, né? Ou seja, as condições são totalmente, né, inadequadas para volta às aulas presenciais, sendo aí um completo genocídio. E falando um pouco a respeito do caso de São Paulo, do estado de São Paulo, né, saiu uma notícia agora, né, durante essa semana, a respeito do problema do volta às aulas presenciais, né, principalmente relacionado ao caso dos professores. Né. Para quem não está tão por dentro, né, o governo de São Paulo, João Dória, né, ele anunciou no mês passado que o Estado ia voltar com 100% de ocupação das escolas no volta às aulas presenciais. Né? Ou seja, não tem, a população não está vacinada, muitos aí jovens não estão vacinados nem com a primeira dose ainda, né? A gente vê aí a situação de mortos, mesmo depois de vacinados, né, para a Coronavac. E mesmo em meio a toda essa situação, o governo de São Paulo está abrindo as portas e colocando 100% de ocupação em escolas que não têm estrutura nem sem pandemia, né, para colocar 100% de ocupação na maioria das vezes. Essa política, né, gerou uma série aí de embates, né, principalmente em torno do problema dos professores, né? Por quê? Qual que é a situação? O governo de São Paulo alegou que volta às aulas 100% de ocupação seria justificado pelo fato aí dos professores já estarem recebendo as doses da vacina, né? Até o momento, para se ter uma ideia, os professores receberam, digamos, a totalidade, né? Ou seja, as 2 doses, né? Ou uma dose única, mas que, por exemplo, da Johnson, né? Que corresponde já ao número de doses necessárias da vacinação, são apenas 40% até o início desse mês de agosto. Né? Ou seja, cerca de 60%, mais da metade dos professores não foi sequer vacinado até o momento. Né? E, em meio a toda essa situação, o governo de São Paulo está pressionando para que os professores compareçam às salas de aula com 100% de ocupação, mesmo não tendo tomado as vacinas. Né? A gente nem precisa falar dos alunos nesse caso. Então, em cima disso, né, rolou, já tem um problema da greve dos professores, teve uma série de exigências, né, abriu-se uma crise desse problema, e a justiça burguesa agora recuou, né, voltou atrás e colocou uma liminar que faça com que o Estado só possa obrigar o professor, digamos assim, né, a participar do volta às aulas presenciais, quando o mesmo aí tiver tomado as 2 doses, né, e após 14 dias, que é o tempo aí colocado como necessário para a dosagem da vacina, né, tá surtindo o efeito real, né. Então, em cima dessa situação, a gente vê que a preocupação, né, do governo de São Paulo, tem toda a propaganda aí de ser o Dória, o João Vacinador, o pai da vacina, o cara humanitário, civilizatório, ele está levando à frente uma política, né, que, como a gente bem sabe, serve unicamente para favorecer aí os interesses dos grandes capitalistas, né, abrir as escolas, movimentar o mercado, e a juventude, né, o problema da vida da juventude e dos professores vem em último lugar. Bom, a respeito dessa questão do volta às aulas presenciais, no estado de São Paulo é isso, e eu gostaria de fazer um outro destaque, né, relacionado ao problema aí, a gente está falando da greve dos professores e tudo mais, de volta às aulas, né, e continuando, né, o Zema, né, do Partido Novo, o fascista, que é governador do estado de Minas Gerais, né, judicializou uma greve sanitária e impôs aí que as aulas presenciais voltassem nessa quinta-feira, né? O sindicato, né, declarou aí que vai denunciar todas as contaminações. O que está acontecendo de fato é o seguinte, né? Foi aprovado na última terça-feira, né, o retorno presencial das atividades escolares a partir de hoje, dia 19, no estado de Minas Gerais, e no mesmo dia a Assembleia Estadual de Minas Gerais, convocada aí pelo Sind-UTE, os trabalhadores da educação deliberaram, né, pela suspensão aí da greve sanitária, que estava sendo aí brutalmente atacada, né, pelo governo do Zema, né. Essa situação, né, a gente entre os dias 12 e 17 de julho, o sindicato já havia feito uma paralisação, né, que se iniciou agora nesse mês de agosto, também a partir do dia 2 de agosto, com todo um calendário aí que tinha como objetivo evitar que os professores e estudantes fossem expostos à contaminação, né,
e essa greve aí sofreu brutais ataques, né? Foi colocado na justiça por parte do governo estadual, né? E a pressão, né, para o fim da greve, né, a pressão aí por parte do governador Zema foi contundente, né? Inclusive ele está impondo agora, né, de forma jurídica, inclusive volta às aulas presenciais no estado. O sindicato aí se colocou, né, como compromisso de fazer as denúncias, né? Mas a gente vê que isso aí na prática não é uma política, como a gente vê em São Paulo, em todo o país, de completo genocídio da população, né? Esse é o caso de Minas Gerais, né? Ou seja, a luta à crise em torno de volta às aulas continua. E eu gostaria de passar agora para o companheiro Eduardo Henrique. Ele tem algumas informações a respeito do que o ministro da Educação, né, falou a respeito, né, dos próprios estudantes com deficiência, né? Uma declaração recente agora do ministro da Educação e proferindo aí um novo ataque à juventude, né? Gostaria que o Eduardo falasse um pouco da declaração escambrosa aí que o ministro da Educação deu. Passa a bola para você, Eduardo. Não, beleza, mas é isso mesmo, companheiro. É um negócio aqui que foge de qualquer lógica, foge de qualquer noção civilizatória que a gente tem aí. Como ministro da Educação, o senhor Milton Ribeiro, senhor Milton Ribeiro, deu uma declaração no programa Sem Censura da TV Brasil, Sem Censura é o nome do programa mesmo, onde ele disse que crianças com deficiências atrapalhavam os demais alunos sem a mesma condição quando colocados na mesma sala de aula. Isso é uma coisa completamente absurda aí, que mais um impropério proferido aí pelo ministro da Educação, na saga de ministros da Educação sem qualidade nenhuma do governo Bolsonaro. Só que essa declaração dele é muito interessante porque a nossa próxima notícia, na realidade, que a gente tem que passar aqui, vai mostrar o que realmente atrapalha os alunos em sala de aula. Como a gente sabe, aqui no Brasil, a maior parte das escolas, quando é integral, né, você almoça lá, às vezes mesmo de manhã, na maior parte das escolas públicas tem o refeitório onde é servido comida normal mesmo, arroz, feijão e tudo mais. E uma coisa que atrapalha aí, caso o senhor ministro Milton Ribeiro queira saber, os alunos em sala de aula, é encontrar caramujos na marmita deles. Isso realmente atrapalha o seu aprendizado numa sala de aula quando você sai para comer, se alimentar nos 20 minutos que você tem de recreio e volta para a sala de aula sabendo que tinha um caramujo na comida que você comeu. Aqui, só para dar a notícia direitinho, antes de voltar para o companheiro para ele poder comentar, basicamente, foi no Ceará que isso aconteceu, na Universidade Federal do Ceará. Os estudantes lá, eles estão faz algum tempo já reclamando sobre a baixa qualidade da comida, que é oferecida, inclusive, por uma empresa terceirizada, né, contratada aí pela universidade. Só que nessa última sexta-feira 13, a situação chegou aí num ponto que um aluno encontrou um caramujo no meio da comida dele. Inclusive, aqui está falando, o animal é transmissor de distintas doenças e pode ser um indicador de falta de saneamento básico. Esse tipo de coisa, eu sou formado em Direito, né, a gente via na faculdade várias denúncias em presídios desse tipo de coisa acontecendo, de comida de extrema baixa qualidade, coisa que você não daria para um porco se você tivesse numa fazenda, os caras dão para presos, e agora está chegando no nível das escolas receberem esse tipo de material, desse tipo de comida. Mas não é só isso, não foi só a questão do caramujo. A comida aqui, aparentemente, o pessoal reclama todo dia acontece alguma coisa. Teve fruta estragada, suco estragado, um cara achou um osso pontudo no meio da marmita dele. O pessoal que tem a opção de comer a comida vegana, muitas vezes acha pedaço de carne no meio do feijão. É um negócio escabroso aí que está acontecendo na Universidade Federal do Ceará e que sim atrapalha a qualidade de aprendizado dos alunos. Não compartilhar a sala de aula com um aluno com deficiência, caso seja do interesse do ministro da Educação saber de como funciona realmente uma sala de aula. Eu queria saber se o companheiro Arthur tem algum comentário. A gente tem até na matéria, né, tem as fotos e tal, mas é um negócio completamente nojento que a foto do caramujo no meio do arroz. É um negócio que eu acho que não seria nem o caso de passar aqui.
Então eu vou voltar para o companheiro Arthur complementar aí e passar para as próximas notícias. Bom, exatamente, né? Depois da declaração aí do ministro da Educação, né, falando que o problema eram os deficientes na sala de aula, né, um negócio assim de outro mundo, a declaração dele, sem comentários, a gente tem ainda a presença aí do Caramujo na refeição, né, um negócio que é clássico da direita, né, clássico dos golpistas, é problema inclusive da merenda escolar. Por exemplo, a gente estava falando de São Paulo agora há pouco, o próprio João Dória era o cara que defendia aí a ração, né, para os estudantes, né, e agora a gente vê o caso de Caramujo e a gente vê as situações são inúmeras, né? Em todo o país a gente vê que essa aí é a destruição, né, completa que o golpe de Estado está levando, né, de toda a educação, que já não era um negócio bom, agora está cada vez pior. Tem inclusive aqui comentários, né, no nosso chat aqui da COTV, o Daniel Santana comentando que nas escolas estaduais de São Paulo não há nem sabão nem papel higiênico nos banheiros, que mostra aí como de fato é a situação, né? E o Custódio Lima está falando quanto tempo a variante Delta fechar tudo de novo. E assim por diante, né? Outros tantos companheiros aqui estão comentando, já tem gente falando do Afeganistão, que a gente vai falar daqui a pouco, todo apoio ao atual governo afegão, como colocou a companheira Nilza Ramos. E eu gostaria de continuar aqui com a nossa pauta, né? Tem uma notícia inclusive aqui de uma situação bem pertinho de onde eu moro, né? Que é o caso, né? Da Universidade de São José. A gente teve uma notícia recente, né? Agora, essa quarta-feira, dia 18, né? A Prefeitura de São José, que é um município que fica na cidade, uma cidade, né? Município que fica na Grande Florianópolis, né? Assim como Palhoça, de onde eu falo, uma cidade vizinha. A cidade de São José, em Santa Catarina, ela tem uma universidade, né? Ela tinha, pelo menos, o Centro Universitário Municipal de São José. Contudo, né? Esse centro universitário, ele que já sofreu inúmeros ataques, né, em todos os últimos anos, são 16 anos aí de existência, ele que sofreu inúmeros ataques, agora foi oficialmente declarado, né, foi declarado aí pela prefeitura, que ele vai ser fechado, né, ou seja, depois de 16 anos aí de funcionamento, a universidade aí vai ser completamente fechada, a única universidade municipal que se tem na região. Nesse sentido, né, foi comentado, né, se fala, né, por parte da prefeitura, né, que não tem mais como manter a estrutura, que não vale mais a pena, que a prefeitura não tem recursos suficientes para isso, né, que a gente sabe que é uma grande mentira. E, além disso, a prefeitura faz inúmeras promessas, porque, como a gente sabe, várias pessoas vão perder o direito aí de estudar com o fechamento do centro universitário, né? E, em cima dessa situação, né, a prefeitura começou a fazer inúmeras promessas que a gente muito bem sabe que são promessas que não vão a lugar nenhum, né? Falando que vai fazer um acompanhamento dos estudantes, verificar, né, os atos necessários para cumprir os direitos trabalhistas e tudo mais, que não é difícil dar essa notícia desse processo de descredenciamento, mas o que resume-se a isso é um brutal ataque sendo feito aí à USJ, né? Vale ainda destacar que essa universidade ela é atacada desde o primeiro momento, desde que ela começou a existir. Para você ter uma ideia, o prédio inicial que estava sendo organizado para que ela existisse, a obra que era supostamente para ser para o USJ se tornou a obra para ser o prédio da prefeitura do município. Ou seja, né, são ataques que já vêm de muito tempo, né, e agora a universidade, o centro universitário, está sendo ameaçado e efetivamente vai ser fechado aí nas mãos dos golpistas, né, os golpistas locais. Então a gente vê aí mais um ataque, né, se espalhando por todo o Brasil, a respeito agora aqui na cidade vizinha, né, a Palhoça, São José, ao USJ, né. Uma outra coisa, né, voltando um pouquinho para o estado de São Paulo, outra coisa absurda, né, é o presente aí que o Dória está dando aos estudantes, né, chamada, que foi apelidado aqui, né, como Bolsa Escravo, né, com a finalidade aí de combater a destruição das condições de vida da população, o grande humanista, né, João Dória, fazendo uma grande demagogia barata, né, propôs bolsas aí de R$ 550, enquanto, né, ao mesmo tempo, privatiza e gera mais desemprego, inflação e outros tantos ataques aí à população, né?
Ele fez um programa de formação, né, com a suposta intenção aí de fazer uma inserção no mercado de trabalho, né, para a juventude, aquela falação toda, né? E a proposta que tem como objetivo gerar mais empregos, tem na verdade empregos aí com direitos reduzidos e salários rebaixados na forma de bolsas, além obviamente de não ter nenhum vínculo empregatício formal, ou seja, sem nenhuma garantia, né? Então, o jovem é empurrado para uma demagogia super barata, né? Promessa de uma facilidade de entrar no mercado de trabalho, quando mesmo João Dória, aí, com a privatização, os ataques sendo feitos, destrói, né, as possibilidades de emprego da população, ainda mais a população jovem, e ele propõe bolsas, né, de sustentação de R$ 550, né? O que a gente sabe muito bem que não serve para absolutamente nada, né? Que pessoa, né, que jovem, seja ele solteiro, seja ele parte de uma família, vai sobreviver com R$ 550. Isso é um negócio completamente absurdo, né? É menos, inclusive, que o já miserável auxílio emergencial que era dado no início da pandemia, né, de R$ 600. Isso aí mostra, né, que vem a política do João Dória, que está aí sendo colocado como principal candidato do centrão aí da terceira via, do principal setor da burguesia brasileira, né? E, em cima dessa situação, a gente vê ele colocando uma demagogia barata e um brutal ataque, né? Porque, ao mesmo tempo que não se gera empregos de verdade para a juventude, são geradas essas bolsas, essas promessas falsas, aí, essa farsa, e tem como a intenção, né, como a gente mesmo fala, de criar uma bolsa escravo, né? Sem garantia, sem nenhum direito trabalhista, sem absolutamente nada, jogar a juventude de qualquer jeito no mercado de trabalho por uma esmola, né? Bom, gostaria de saber se o companheiro Eduardo Henrique tem alguma coisa a comentar, e logo depois ele poderia também passar sobre a questão aí da organização da manifestação da JR no Rio de Janeiro, né? Aproveitando o embalo. Certo. Então, sobre o tópico falado agora da Bolsa Escravo do João Dória, eu imagino que os companheiros que assistam a gente aqui tenham feito um curso técnico, às vezes uma faculdade, e, consequentemente, com essas duas coisas, você faz estágio, né? No estágio já é a subutilização e a subvalorização aí do trabalhador, né? Porque você está... Eu lembro, quando eu fazia faculdade, eu cursava Direito e trabalhava num lugar que eu ganhava R$ 480 por mês. Um negócio bizarro, assim, que se eu não tivesse quem me ajudasse, familiares e tudo, eu teria desistido da faculdade, teria ido arrumar um emprego comum, como qualquer outra pessoa e tudo mais. E agora a proposta do Dória, como dito pelo companheiro Arthur, é ampliar isso ao máximo, né? Ampliar isso a níveis alarmantes aqui no estado de São Paulo, justamente porque a burguesia necessita aí de mão de obra barata e principalmente de mão de obra jovem barata, né? Que é a mão de obra que está ali lutando para sobreviver e está disposta a topar esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Uma bolsa de R$ 550 na cidade como São Paulo, por exemplo, você não consegue comprar nada, muito menos pagar um aluguel. Aqui no estado de São Paulo, inclusive, não está nem na pauta, mas o valor da cesta básica nesse último mês de julho agora, ele chegou a ficar somente R$ 50, não, 50 não, R$ 35 de diferença do salário mínimo, ou seja, a cesta básica em São Paulo está custando mais de R$ 1.000. É um negócio bizarro. Isso a gente está falando de coisas básicas, né? Não se conta aí remédio, não se conta aí alimentação sim, porque é a cesta básica, não se conta aí higiene, transporte, etc. É um negócio bizarro. Mas eu digo isso só para concordar com o que o companheiro Arthur disse, e eu vou passar aqui para a próxima notícia sobre os militantes da AJR que organizaram uma manifestação na própria escola no Rio de Janeiro contra o assédio aí perpetrado por um dos professores. Essa matéria está no Diário da Causa Operária, o link é causaoperaria.org.br, quem quiser acessar, que não conhece ainda, e os companheiros que conhecem podem ver a matéria lá também. Mas vamos lá. No Colégio Intelectos, no Rio de Janeiro, estudantes se mobilizam para exigir que a direção atenda suas reivindicações. Nos últimos dias 13 e 16,
Alunos do Colégio Intelectos, no Rio de Janeiro, organizaram protestos exigindo a demissão de 2 professores, um de matemática e um de biologia, por conta de episódios de assédio sexual e psicológico. O primeiro protesto ocorreu na sexta-feira, no pátio da escola, mobilizando todo o colégio contra a direção e contra os 2 professores que teriam tratado de forma completamente inadequada os alunos. Em um vídeo dos alunos no auditório, um aluno discursava energeticamente contra a omissão da direção, naquilo que marca um avanço do movimento estudantil, livrando das amarras do imobilismo. Os alunos, além de promoverem uma manifestação, formaram um comitê que se reuniu na segunda-feira. Após a formação do comitê para denunciar os professores que provocaram a revolta dos alunos, foi redigida uma carta de repúdio que foi espalhada pelo colégio. Afirmando o caráter combativo do movimento estudantes, foi decidido que os alunos se manifestariam de vermelho. Na convocatória dos atos dos estudantes, também a palavra de combatividade, terminando em um apelo, abre aspas, aluno univos, fecha aspas. Com isso, indica-se o caminho para outras escolas do Rio de Janeiro e do Brasil, mobilizar os estudantes em torno de suas reivindicações, organizando a revolta da juventude para a conquista de suas pautas contra os elementos negligentes com a juventude, para impor, através da luta, o desejo dos estudantes. Só para deixar claro, agora que a gente leu a notícia, que isso foi organizado por um militante da JR, né, que lá do Rio de Janeiro, que, já conhecendo o nosso método de organização, fez exatamente o passo a passo político que a gente trata, né, que a gente segue, que é se organizar, utilizar da imprensa, utilizar de reuniões semanais, né, de comitês para organizar as atividades e tudo, e conseguiu aí abalar as estruturas da própria realidade dele, né, da realidade estudantil dele, e que com certeza vai ter uma importante, como é que fala, um valor muito importante aí para proteger os próprios alunos da escola, que não vão ter que conviver com esses 2 professores assediadores aí. E é isso, como eu sempre falo, quem quiser se organizar, é só procurar eu, companheiro Arthur, companheiro Vinícius, qualquer militante do PCO ou da JR, deixar um comentário aqui no vídeo. A gente tem no site os meios de contato mais diretos e tudo, que é dessa maneira que a gente age. Um por um, a gente vai mudando a realidade do estudantil do país. Não adianta a gente achar que sozinho a gente vai conseguir, porque não vai. O negócio é se juntar com outras pessoas que entendem, que têm alguma experiência e que a gente vai conseguir fazer as coisas. Eu queria saber se o companheiro Arthur tem alguma coisa para falar sobre essa questão do Rio de Janeiro e a importância aí da JR nessa questão também. Destacar, né, a iniciativa dos companheiros do Rio de Janeiro, né, uma escola privada, estão organizando aí um importante movimento, né, vieram inicialmente com reivindicações, né, dos próprios alunos, né, para iniciar, organizaram, né, um ato e tudo mais na segunda-feira, e tem aí em marcha, né, a organização de um comitê, um verdadeiro comitê de luta estudantil, né, que é o que a gente vem destacando sempre, né, nos nossos programas, a nossa imprensa aí da juventude, né. A gente faz todo esse debate, todas essas denúncias, né, e leva em conta a importância de organizar o próprio movimento estudantil, né, organizar a juventude para a luta, né, contra aí o regime golpista, contra todos esses ataques, né. E como os companheiros do Rio de Janeiro fizeram, né, já com a experiência da JR na formação aí de comitês de luta da juventude, assim por diante, organizaram, né, vem organizando seu próprio comitê lá, que é algo que a gente destaca que é fundamental haver em todos os locais, né. Assim você agrupa diversos setores aí da juventude que estão dispostos a lutar sobre a base de uma política verdadeiramente de luta, né, saindo fora, né, daquela paralisia que a gente vê nas direções da UJS, na Uni, da UBS, e levando à frente o movimento, né. Então eu gostaria de destacar, né, parabenizar os companheiros do Rio de Janeiro, destacar a importância de a gente levar isso à frente em todo o Brasil. Bem, companheiros, a gente está chegando aí na reta final, gostaria de chegar a falar, né, a gente tem 2 tópicos agora para finalizar o programa, que são o ato do dia 18 em primeiro lugar e depois o problema polêmico em torno do Afeganistão, né? Bom, a respeito do ato do dia 18, né? Primeira questão. A gente vem denunciando desde o início que esse ato do dia 18
é um ato que vem sendo aí totalmente boicotado, né, por aquelas organizações que defendem a Frente Ampla. PCdoB, junto com ela o JS, né, que controla a UB e a UNI e a UBS, o PSOL, o P, PCB e outras organizações, né? A gente nem precisa falar do PDT, por exemplo, partidos de direita, golpista, e também o PSDB. Em nome da aliança com esses setores, né, vendo que por meio da mobilização a Frente Ampla não iria emplacar, esses setores começaram um boicote ao movimento. Né? E a gente vê que o dia 18, mesmo assim, mesmo com boicote, manifestações, milhares de pessoas em todo o país saíram às ruas. Né? A gente está vendo aí imagens de São Paulo, do ato que aconteceu, né? Inclusive, o ato de São Paulo foi mudar de lugar, não aconteceu na Avenida Paulista, como vocês podem ver, foi na Praça da República, houve várias mudanças de última hora, né? Tudo com caráter de desmobilizar o movimento, mas, independente disso, a mobilização aconteceu, com apoio aí da CUT, dos sindicatos, né? Os Correios, a gente viu nas ruas, por exemplo, em Santa Catarina, a presença dos Correios, os companheiros servidores públicos que também estão mobilizados aí contra a chamada reforma administrativa, os novos ataques que estão sendo feitos aos servidores, né? E então, junto com isso, o dia 18 também foi o primeiro dia onde, de fato, a gente teve uma mobilização dos trabalhadores, das categorias, né? Nas ruas, junto ao movimento Fora Bolsonaro, algo que foi fundamental, uma mudança aí de qualidade, inclusive, nas manifestações, e, inclusive, por causa disso, que PDT, PSDB, toda essa corja não participou dos atos. Em Santa Catarina até teve um carinha que resolveu com a bandeira do PDT falar, né? Foi vaiado, tudo, mas o PDT de fato não participou. O cara só foi lá para fazer uma meia-culpa, né? E isso em todo o Brasil, né? Os outros partidos que a gente colocou aqui, né? O P, PCB, PCdoB, participaram, mas de uma maneira, inclusive, muito minoritária, né? Em alguns atos tiveram um bloco pouquinho maior, outros quase inexistente, né? O PCdoB mesmo praticamente não apareceu nas manifestações, né? O que coloca mesmo, né, destaca esse problema da frente ampla que a gente vem discutindo no caso do PCdoB, o JS, né? E que a UNE e a UBS estão diretamente envolvidos, né? Os atos, nesse sentido, representam um avanço como se diz respeito à mobilização dos trabalhadores, mas também deixam bem claro, de fato, quais organizações são as organizações de luta pelo Fora Bolsonaro. E quebra também, né, uma resposta àquela polêmica, né? Tem que ter a frente ampla para ampliar as mobilizações, para fazer elas crescerem. Isso aí mostrou que é completamente o inverso. Né? A frente ampla tem como único papel desmobilizar, né, as manifestações, buscar atacar o movimento, né? E a aliança com os trabalhadores, com as categorias, com a classe operária, é que faz o movimento acontecer e o que faz ele se expandir, né? Então a gente está vendo fotos e atos em todo o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, passou aí, e assim por diante, né? Os companheiros aqui da produção estão passando as fotos, e eu gostaria de passar também para o companheiro Eduardo Henrique para saber se ele tem mais comentários a respeito desse dia 18, né? Que a juventude apareceu em bloco mais uma vez, né? Junto com os trabalhadores. Um rápido comentário, companheiro, até pela questão do tempo aqui, que a gente ainda precisa tratar da questão do Talibã, que é importante. Só que aqui em São Paulo eu vi que o bloco vermelho ele estava presente, né? Eu vi pessoalmente ali na Praça da República umas 2 bandeiras do PCdoB, do PDT eu não lembro de ter visto nenhuma. O pessoal do PCB estava lá também, mas em geral o que mais tinha lá era o pessoal da POSP, né? Que estavam lá reivindicando a não aprovação da PEC 32. Vi o pessoal da CUT também, que tinha bastante gente lá. Era o pessoal do Bloco Vermelho, o pessoal mais radical, e a juventude, né, desses respectivos movimentos, junto com a juventude do PCO, da JR, e algumas pessoas do PT também, que eu cheguei a ver. O que indica que a manobra de boicote aí, ela não foi totalmente bem sucedida, né? Pelo menos não aqui em São Paulo. A gente conseguiu lotar a Praça da República, que não é uma praça pequena. A diferença ali, se a gente for olhar as fotos, é que na Paulista, por ser um corredor, né, uma rua, as pessoas ficam mais concentradas. Mas a Praça da República, pelo menos metade da praça estava cheia, com gente se manifestando, né? Muita gente mesmo. Eu não estava esperando, inclusive.
Mas o meu comentário basicamente é esse, companheiro. É que eu, pelo menos visualmente assim ali, eu acho que tinha bem mais gente do que se tivesse dado totalmente certo essa manobra de boicote e de mudança de local e tudo que a gente viu acontecendo, essa covardia aí contra o povo trabalhador e principalmente contra os servidores públicos. Exato, né? Destacar aí a presença do Bloco Vermelho, foi um bloco, né, do PCO, da JR, CUT, companheiros de luta do PT e tudo mais, né, que tiveram presença na manifestação e engrossaram o caos, né? Foram os principais responsáveis para fazer com que o ato de fato acontecesse, né? Bom, antes de ir para a questão do Afeganistão, né, dar boa tarde para os companheiros que estão aqui, né? Dessa vez eu consigo fez um superchat, né, enviou um sticker, né, de R$10,90, a gente agradece a contribuição, sou eu, boa tarde, para Nilza Ramos, e assim por diante, né? Todo mundo que está aqui acompanhando a Juventude Revolucionária de hoje. E o último tema, polêmica, né? Afeganistão, assunto do momento a nível internacional, toda hora, né? Você abre qualquer órgão de imprensa em todo mundo, é Afeganistão por um lado, é Afeganistão por outro, e né, a campanha do imperialismo, né, contra, né? A gente vê, inclusive atingiu o PCO, né, com essa campanha da direita, que é a campanha aí que o novo governo do Afeganistão seria tudo que é de ruim no mundo, né? Antidemocracia, contra as mulheres, contra tudo, né? E a gente vem aqui destacar, por outro lado, né, uma questão que a gente considera fundamental, ainda mais se tratando do problema da juventude, que é a participação da juventude justamente, né, na mobilização, na revolução aí, que se desenvolve no Afeganistão, né? É importante, né, citar aí que, inclusive, antes de mais nada, né, a própria imprensa burguesa foi obrigada aí a desmentir, né, algumas campanhas falsas que estavam fazendo, chamadas fake news, digamos assim, que estavam fazendo contra a Afeganistão de tão descarado que já estava. Mesmo que eles continuem aí com a campanha pesadíssima, né? E além disso, né, tem uma questão fundamental, né, que o próprio porta-voz do Talibã já desmentiu toda a campanha da imprensa burguesa, que fala que as mulheres não podem estudar e tudo mais, né, revelando, né, esse problema da campanha identitária não só uma campanha sem base nenhuma, como uma campanha do imperialismo, né? Que aí está pegando esses setores da esquerda pequena burguesa, etc., que aparecem aí nas redes sociais atacando o PCO. Mas o que a gente quer destacar de fato é a questão do problema da juventude no Talibã, né? Não só no Talibã, mas no movimento popular em torno aí da revolta e da tomada do poder no Afeganistão, que expulsou o imperialismo após 20 anos de conflito, né? Primeira coisa que é importante se destacar, né, é que nessa questão do Talibã, né, que é o principal movimento que está organizando, né, essa questão da expulsão do imperialismo, o Talibã ele é um movimento, né, que é muito apoiado pela juventude afegã, né? Tem muito uma campanha, eu vi muito na imprensa o seguinte, né, é um negócio interessante. Eu vi na BBC comentando, a população jovem do Afeganistão está com pavor, né, está morrendo de medo sobre o que vai acontecer, né, quando os talibãs assumirem o poder. Né? Mas o que é curioso, né, é que, primeiro, o movimento do Talibã é um movimento composto, né, nas suas frentes, são mais de 80 mil combatentes, né? E as suas frentes, em grande medida, são compostas por pessoas jovens, né? Inclusive, um dos principais líderes do Talibã, né, que inclusive em 2016, né, ele foi aí colocado como um dos candidatos a ser o chamado o líder supremo, principal líder do Talibã, né, que é o Mohamed Yaqub, que é o filho do Omar, que é o fundador do Talibã, né? Ele é, inclusive, um jovem, né? Em 2016 ele tinha 25 anos, agora ele tem em torno de 30, 31 anos, é um dos principais líderes, né? Mas não só isso, né? O movimento do Talibã, né, é um movimento que vem sendo apoiado com uma larga quantidade de pessoas da população afegã, né? A gente vê que, por exemplo, à medida que eles iam entrando nas cidades, eles entrando com muita facilidade, quase sem uma resistência, justamente por causa desse apoio popular, né? E esse apoio popular, em grande medida, a partir da juventude, que é o setor mais radicalizado e mais mobilizado, que empurrou, né, o próprio representante do Afeganistão, né, deu uma entrevista, do novo governo do Afeganistão, deu uma entrevista colocando, né, que o Talibã não vem sozinho, né, vem junto com um amplo movimento de massas, né, com diversos setores e tudo mais, e o principal desse setor é a própria juventude, né.
Sobre essa declaração que eu falei, né, de que boa parte da juventude, nos últimos 20 anos, que nunca viveu, que sempre viveu aí sob domínio do imperialismo, teve o Talibã, é um negócio totalmente ilógico. E por quê, né? Segundo estatísticas, inclusive da própria imprensa portuguesa, cerca de 70% da população do Talibã é jovem, em cerca aí de 25 anos de idade, ou menos de 25. A média da população do Talibã é de 18,5 anos de idade, demonstrando que a imensa maioria da população afegã é composta pela juventude. E se o Talibã, em toda a revolta que expulsou o imperialismo, né, chutou para fora o imperialismo do Afeganistão, é um movimento popular, como a gente vê que é um movimento obrigatoriamente jovem, né, porque não só a maioria, como a imensa maioria da população do Afeganistão. E a gente vê isso também, né, na participação do próprio movimento, né? Então, cada vez mais radicalizado, né? Inclusive a juventude tem um importante papel nesse sentido, e também, inclusive, né, a renovação, né, na política do próprio Talibã. A gente vê com a participação aí de vários elementos da juventude, comprovando, mais uma vez, que uma das principais campanhas, né, a principal campanha é o problema da mulher, do identitarismo. E outra coisa que vinha em segundo plano, né, que era aparecer várias vezes na imprensa, que era o problema da juventude, do desespero, dos jovens que desejavam a democracia norte-americana, que invadiu o país e destruiu por 20 anos, né? Na verdade, é uma completa mentira. Né? Porque boa parte da juventude, a imensa maioria, está com o Talibã, está junto com a mobilização popular que expulsou os norte-americanos, né? Então, é importante destacar esse problema, né? É fundamental a importância da juventude, né? No Talibã, da juventude no Afeganistão, assim como é no Brasil, né? Inclusive, uma juventude muito mais radicalizada do que com uma luta muito mais séria, muito mais convicta do que a gente vê aí com as direções da esquerda ficando burguesa no movimento estudantil, né? O JS, etc., não estão nem aos pés do que é a juventude no Talibã, a juventude do Afeganistão, que expulsou o imperialismo, né? Bom, eu gostaria de passar para o companheiro Eduardo Henrique, para a gente já finalizar aqui o programa comentando esse problema, né? Ele deixou muito claro aí toda essa questão, como também o companheiro Rui Costa Pimenta já tinha falado. Eu acho, companheiro Arthur, que seria o caso, para exemplificar aí a questão do modus operandi da CIA, da gente se despedir já do pessoal e passar o vídeo da CIA para quem perdeu a questão da análise, o comecinho lá, onde passava o vídeo. Qual a sua opinião? Não, vamos passar. Já estamos chegando aqui no final do programa. A gente já vai saindo e a gente deixa com vocês o vídeo oficial da CIA, o vídeo ultra mega identitário que revela aí a política do imperialismo, né? Bom, eu acho então que a gente já pode fazer isso, né? Não sei se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Não, por mim tá tranquilo. Acho que você foi bem claro nessa questão do Talibã, que é uma coisa complexa, mas você explicou bem. Eu acho que o pessoal conseguiu entender. Então é isso, companheiros. Até quinta-feira que vem, no próximo programa da Juventude Revolucionária, quinta-feira, às 14 horas, aqui na COTV. Sou o Eduardo Henrique, falo de São Paulo, e passo para o companheiro Arthur fazer a despedida dele, e depois a gente vai deixar o vídeo. Exatamente. Como eu disse, sou Arthur Cisconete, falando diretamente de Palhoça, em Santa Catarina. Eu me despeço por hoje. Até a próxima e fiquem com o vídeo aí oficial da CIA, que, vale sempre dizer, né, por problemas de direito autoral, antes que eu esqueça, antes que a produção tenha que enviar uma mensagem aqui avisando, a gente precisa falar para não ter problema com o YouTube e tudo mais, que é um vídeo oficial do canal da CIA, no qual a gente está reproduzindo aí, como, inclusive, embasado na lei norte-americana dos Estados Unidos, que é onde está aí a plataforma do YouTube, é regida por essas leis, no qual esse vídeo, né, a gente pode reproduzir com a questão da crítica, né? Como a gente vem destacando, a gente vai mostrar esse vídeo para exemplificar o problema da política identitária que a gente comentou aqui, né? Então, embaçado nessa própria lei, né, autoral, a gente vai reproduzir o vídeo do canal oficial da CIA no YouTube. Bom, passo aí para os companheiros da produção reproduzir o vídeo e a gente se despede por hoje. Tchau, tchau. When I was 17, I quoted Zora Neale Hurston's How It Feels to Be Colored Me in my college application essay. The line that spoke to me stated simply, I am not tragically colored. There is no sorrow dammed up in my soul nor lurking behind my eyes. I do not mind at all.
At 17, I had no idea what life would bring, but Sora's sentiment articulated so beautifully how I felt as a daughter of immigrants then and now. Nothing about me was or is tragic. I am perfectly made. I can wax eloquent on complex legal issues in English while also belting Guayaquil de mis amores in Spanish. I can change a diaper with one hand and console a crying toddler with the other. I am a woman of color. I am a mom. I am a cisgender millennial who's been diagnosed with generalized anxiety disorder. I am intersectional, but my existence is not a box-checking exercise. I am a walking declaration, a woman whose inflection does not rise at the end of her sentences, suggesting that a question has been asked. I did not sneak into CIA. My employment was not and is not the result of a fluke or slip through the cracks. I earned my way in, and I earned my way up the ranks of this organization. I am educated, qualified, and competent, and sometimes I struggle. I struggle feeling like I could do more, be more to my 2 sons, and I struggle leaving the office when I feel there's so much more to do. I used to struggle with imposter syndrome, but at 36, I refuse to internalize misguided patriarchal ideas of what a woman can or should be. I am tired of feeling like I'm supposed to apologize for the space I occupy rather than intoxicate people with my effort, my brilliance. I am proud of me, full stop. My parents left everything they knew and loved to expose me to opportunities they never had. Because of them, I stand here today a proud first-generation Latina and officer at CIA. I am unapologetically me. I want you to be unapologetically you, whoever you are. Know your worth, command your space. Mija, you're worth it.